Fala, trader. Aqui é Diógenes e nesse vídeo eu vou te mostrar como você pode negociar fundo duplo, topo duplo, fundo duplo, mais especificamente aqui, um fundo duplo no Euro CHF. Isso aqui é um excelente exemplo de como que nós podemos utilizar alguns conceitos da análise técnica para nos dar uma ideia de direção. Vamos então falar de fundo duplo ou topo duplo, tá? Nesse caso aqui é um fundo duplo no Euro CHF. Primeiramente, o que que é um fundo duplo? A gente consegue observar movimento de queda por aqui, uma retração. Aí o mercado faz um outro movimento. Esse fundo, o segundo fundo, acaba sendo um fundo que pode ser um pouco mais alto que o anterior, ou ele pode tomar uma outra forma. Assim, ó, um fundo de mesmo nível, ele pode ter, inclusive, aquele fundo com falso rompimento. Deixa eu sinalizar isso aqui para você, ó. Isso aqui, então, é um fundo mais alto que o anterior, fundos do mesmo nível e fundo com falso rompimento. Aqui no caso do Euro CHF, o que nós temos é um fundo que, de momento, se apresenta como um fundo um pouco mais alto que o anterior. Aqui é o fundo duplo, ok? E uma coisa muito importante, para que um fundo duplo possa ser operado e possa ser aproveitado, né, a gente precisa que exista um movimento direcional importante prévio. Não basta a gente ter aqui um fundo duplo aleatório no meio do nada. É importante que exista uma história antes do fundo duplo que caracterize uma direção importante. E é exatamente o que nós temos aqui no caso do Euro CHF, com esse movimento importante que ele fez, tá? E quando ele chegou aqui, o que que ele fez? Bom, ele fez esse fundo anterior, subiu um pouquinho, fez esse fundo aqui mais alto que o anterior, vamos ampliar um pouco isso aqui para a gente ver, fez esse fundo mais alto que o anterior, aqui, ó, se a gente pegar essa diferença, né, tem uma diferença aqui baseada na sombra dos candles, tá? Então, este fundo já é um fundo mais alto do que esse anterior. E existe uma história direcional importante que aconteceu no Euro CHF, né? O desenvolvimento de uma tendência de queda, aqui um pouco mais suave, depois acelerou muito. Uma coisa muito importante, um fundo duplo, ou topo duplo, ele vai funcionar melhor quando a gente tem um conceito, quando a gente consegue observar a exaustão do preço, baseado exatamente nesse movimento direcional que ele fez antes do fundo duplo. Então, Euro CHF fez, dá para a gente observar aqui, ó, um deslocamento grande e importante, tá? Uma retração, um novo deslocamento, mas o que acontece? Cada vez que ele vai fazendo vai renovando a mínima aqui, ele vai fazendo essa renovação de mínima, vai ficando cada vez menor. E a gente pode observar como o mercado ele vai perdendo força. Então, em um primeiro momento, tem um fundo, um- um- esse fundo aqui ele é bastante agressivo, tá? Ok. Esse fundo também é bastante agressivo, mas depois, quando a gente olha um pouco mais de perto, a gente vai ver que os fundos do movimento vão ficando cada vez mais fracos, tá? É como se ele fizesse assim, ó, fez um movimento direcional, e aí ele vai fazendo, e aí ele vai perdendo força, tá? Ele vai perdendo força, e aí aqui embaixo ele faz o fundo duplo. É nesse pedaço aqui que eu quero focar. Basicamente é o que está acontecendo aqui no Euro CHF. Qual que é a probabilidade nesse momento, no caso do fundo duplo? A gente olha, consegue ver esse movimento direcional anterior, prévio, importante. A gente consegue ver como esses movimentos de queda vieram, né, perdendo força ao longo do movimento. Esse fundo já foi mais alto do que esse anterior. E aqui temos, aí é claro, muitas possibilidades de negociação, tá? Vamos ampliar. Uma das possibilidades nessa região aqui, já pensando em uma antecipação, é, nessa região a gente pensar, procurar algum padrão de candle. Essa é uma possibilidade, tá? Outra possibilidade é aguardar que o preço faça, como ele está fazendo aqui, o rompimento de uma média. Então ele está fazendo o rompimento dessa média, depois de fazer um fundo, já é uma outra forma, possibilidade de entrar em uma operação. E tem quem gosta, é claro, de esperar que o preço faça o rompimento dessa linha,
dessa máxima. Então, basicamente aqui, ó, vamos desenhar primeiro. Ele fez um movimento de queda, retração, fez uma queda, um fundo mais alto. E aí, onde que seria uma entrada? Vou desenhar todas elas para vocês, tá? Vamos imaginar que uma média esteja passando mais ou menos por aqui, ok? Então vamos lá. Quais são as três possibilidades de entrada? Que é o que está acontecendo agora. Uma das possibilidades, vou pintar de verde, tá? É procurar nesta região aqui. Aí, é claro, podemos marcar isso baseado em Fibonacci, né? Marcar esse movimento de alta com Fibonacci. Aqui seria uma possibilidade de uma compra. No rompimento da média é uma outra possibilidade, uma outra localização, ou no rompimento desta região aqui. E dessa região, eu vou até sinalizar aqui para vocês, a gente pode pensar de duas formas de rompimento a partir daqui. Imagina que o mercado ele faz um movimento de alta, rompeu, fechou acima, é uma forma. Esperar que o mercado faça o rompimento, aí ele volta para testar. Esse ponto que aqui foi resistência vira suporte e a partir daqui ele começa a subir, então se procura uma compra dentro desse padrão. Tá aí o desenho bem de perto. Vamos olhar isso aqui nessa tela. Então temos três possibilidades, ou várias possibilidades, né? Uma delas, vamos lá, a mais agressiva, ou a que mais se antecipa ao mercado. Identificou esse ponto de interesse, identificou, viu, por exemplo, aqui, ó, que esse topo já conseguiu ultrapassar alguns topos anteriores, como foi o caso aqui. Se a gente for desenhar bem certinho, vamos desenhar como ele vai diminuindo. Isso aqui é o sintoma, né? Ele está perdendo força. Dá para a gente ver que os movimentos estão ficando cada vez menores. Em algum dado momento, vou até marcar de outra cor, marcar de azul aqui, ó. Esse movimento consegue ultrapassar ou ser maior do que este movimento de queda anterior. E a gente consegue observar isso aqui. Ficou bem evidente. O azul maior do que o verde, que eu pintei de verde agora recente. Nesse caso, uma das formas de entrada seria marcar este movimento de alta com Fibonacci e aí esperar algum padrão de candle em algum dos níveis da Fibonacci, 61,8, 76,4. Então, a gente consegue marcar desse jeito esse movimento de alta. Olha só que beleza. Tá? Uma das formas dentro dessa, né, de negociar um fundo duplo, marcou esse movimento, quando ele conseguiu romper uma pequena máxima anterior, marcou esse movimento, traça uma Fibo, 76,4, deixou um pimbarzinho. Essa é uma das formas. Voltando então àquilo que eu estava falando das formas, né? Das muitas possibilidades de entrada em um fundo ou topo duplo. Então aqui no caso, essa é uma delas, tá? Aqui embaixo. Outra no rompimento da média, outra no rompimento dessa máxima e a outra, vamos desenhar. Imagino que o mercado faça um movimento de alta, volta para testar. Aqui é onde vai procurar por uma possível compra. Então perceba que nós podemos falar aqui de quatro formas, principalmente, né? A mais antecipatória, sei lá se existe essa palavra, eu acho que sim, né? Mas enfim, a que mais se antecipa ao mercado é exatamente essa aqui, ó. Porque você ainda tem uma estrutura, né, de baixa e você procura uma possível compra por causa que ele rompeu esse topo anterior. E a mais conservadora, que espera maior confirmação, seria esta daqui, por causa que ela espera realmente que o mercado faça um rompimento dessa região. Então aqui a gente pode colocar, vamos colocar números, vai ficar mais fácil. Essa aqui é a forma 1, essa aqui é a forma 2. No rompimento desse ponto é a 3 e aqui a 4. Qual que é a melhor? Não existe melhor. Cada uma delas tem a sua vantagem e a sua desvantagem na hora de operar, tá? Então, essas são as possibilidades. É muito importante lembrar que tudo isso, né, precisa estar escrito no formato de um plano de trading, tá? Senão a gente acaba improvisando muito pelo meio do caminho. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, que é muito importante, porque assim eu entendo que você gosta de material a respeito do mercado financeiro. Se inscreve no canal, tá? Para que eu possa sempre estar trazendo novos conteúdos a respeito do mercado para você. Um forte abraço, amanhã nós temos vídeo novo. Até mais.